Você sabe como identificar o narcisista no primeiro encontro? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto, vou mostrar como você pode identificar, entender o que está por trás deles e quais as implicações emocionais para você que está com essa questão, se caso pense em ignorá-los. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um canal do Aconselhando Vidas. Identificar um narcisista no primeiro encontro pode parecer uma tarefa difícil. Primeiro porque ele é uma pessoa muito precavida, né? E no início, lógico, tudo costuma ser encantador, tudo costuma ser maravilhoso, intenso e até mágico. Muitas vezes a gente encobre com a nossa idealização os erros daquela pessoa. A gente não quer olhar esses erros. No entanto, sob um olhar clínico e psicológico nesse sentido, existem padrões de comportamentos que podem ser bastante consistentes e que podem também ser observados nos primeiros momentos em que você se apresentar a ele, ou a ela, no caso. O problema é que esses sinais, frequentemente, eles são confundidos com charme, são confundidos com autoconfiança, ou são confundidos com interesse genuíno. O que muitas vezes precisamos entender é que o narcisista, ele é uma pessoa muito esperta, seja homem ou mulher. E quando ele nota ou ele se projeta para conquistar alguma coisa, então ele se cobre com uma beleza incontestável, certo? Com uma atitude que é admirável. Mas nós vamos ver aqui nesse vídeo um pouco mais de profundidade como reconhecer esses sinais precoces, entender o que está por trás desses sinais e quais são as implicações emocionais de ignorá-lo. Então vejamos, o primeiro ponto que nós queremos analisar é que no primeiro encontro, o palco perfeito para a máscara já está armado. Muitas vezes nós encontramos nesse primeiro encontro muitas pessoas que na apresentação ela já começa a mostrar as suas garras, vamos dizer assim. Estou falando do narcisista. Para o narcisista, aquele momento é um palco de grandes oportunidades dele conquistar o primeiro suprimento narcisista daquela vítima. E então o indivíduo, a vítima, mas vamos falar primeiro do indivíduo com traço narcisista. O indivíduo com traço narcisista, ele tende a operar o que chamamos de falso self. O que quer dizer isso? É uma versão idealizada de si mesmo que é projetada na sua vítima para impressionar, para seduzir, para conquistar. Tudo isso feito rapidamente. Então, ele não está apenas interessado em você, ou ela não está apenas interessada em você. Eles, os narcisistas, estão interessados em como você os vê. Pense nisso. Essa é uma das táticas interessantes. Então, o sinal número 1 para que você identifique o excesso de charme que essa pessoa apresenta, a intensidade precoce.
Ou seja, ele é muito pegajoso, ele é muito pegajoso, ele é muito intenso nas suas relações. E é um dos sinais mais comuns, chamado love bombing, que é aquela bomba, o bombardeio de amor, uma demonstração exagerada de interesse, de admiração, logo no início. Essa condição, ela se apresenta com algumas frases que lhes são próprias. Por exemplo, preste atenção para que você entenda. Está anotando? Então, vamos para frente. Nunca conheci alguém como você. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Eu sinto que tem uma conexão muito grande entre nós. Tudo que eu gosto, você gosta. E essa conexão parece ser única. Eu nunca tive nenhuma conexão com outra pessoa desse jeito. Parece que eu te conheço há anos. Cuidado, cuidado. Podem parecer românticas, mas quando surge cedo demais, é um sinal, indica algo que é diferente, algo que é uma tentativa de acelerar o vínculo emocional para que ele obtenha o suprimento narcisista. Certo? Então, o que está por trás disso? Preste atenção, vamos caminhar aqui de forma bem tranquila. O narcisista, ele precisa criar uma ligação rápida para garantir o controle emocional dessa sua vítima. E, claro que não é amor, é estratégia. Pode haver um pouco de sentimento? Sim, pode. Dependendo do caso, pode haver um pouco de sentimento, mas não é amor. Ele troca esse sentimento tranquilamente, caso venha ferir a imagem dele. Então, o segundo sinal que nós podemos mostrar aqui para identificar é a conversa do narcisista. É sempre centrada nele. Ele sempre é o protagonista da história. Observe atentamente o fluxo da conversa. O narcisista, ele fala muito sobre ele mesmo, sobre si mesmo. Ele destaca conquistas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele destaca o status dele. Eu tenho isso, eu sou vice-presidente das empresas XYZ. Ele mostra as experiências extravagantes, grandiosas que ele teve. Eu viajei para a França, conversei com o presidente, com o primeiro-ministro, eu fui ver a rainha, conversei com ela, é aquela coisa toda. Tome cuidado, tome cuidado. Então, ele interrompe muitas vezes o que você está falando para falar do assunto que mostre ele na condição dele, que indique ele, ou que a conversa volte para ele. Então, mesmo quando a pergunta é sobre você, muitas vezes é superficial. É como se ele dissesse assim: e você faz o quê? Aí você diz: eu fiz isso. Joia, muito bom isso. Pois eu fiz isso. Ele já lhe interrompe para voltar a conversa para ele, usando como gancho para voltar para ser protagonista do próprio discurso. Então, a pergunta-chave: você se sentiu ouvido ou você se sentiu apenas entrevistado? Esse é um dos pontos, certo? O terceiro sinal, que é muito claro também, é a necessidade constante de validação. Preste atenção. Durante o encontro, o narcisista, ele pode buscar aprovação de forma indireta. Como é que ele faz isso?
Olha só. Você acha que eu sou ambicioso demais por querer ter um status, por querer me dar bem na vida? Olha a pergunta. As pessoas dizem que eu sou muito inteligente. Você sabe? Você acha isso? Você acha também que eu sou inteligente? Preste atenção. Muitas vezes nós encontramos isso nas meninas, mas tem muitos rapazes também que falam assim. Certo? Falam assim. Então, as pessoas acham que eu tenho uma presença forte. Eu também acho que eu tenho uma presença forte. Você não acha? Olha a pergunta. Quando no encontro o rapaz ou a moça começar a falar da presença forte dele ou dela, corra. Encerra a conversa. Porque é um sinal perigoso. Essas falhas não são humildades. São pedidos disfarçados de validação. Eles querem que você valide aquilo que eles estão falando sobre eles. Preste bem atenção nisso. Então, algo que psicologicamente falando, o ego narcisista, ele é muito frágil. E ele precisa ser admirado, ele precisa ser reconhecido, esse ego precisa ser constantemente alimentado. Viu? Preste bem atenção nisso. O quarto sinal de que ele está armando uma estratégia para conquistar a sua vítima é a desvalorização sutil dos outros. Preste bem atenção nisso, que acontece muito, muito, muito com as pessoas. E elas não se notam, não se dão conta dessa questão. Que eles utilizam, muitas vezes, os ex-parceiros como uma forma de desvalorização dela. Eles usam ex-parceiros, eles usam amigos, família, colega de trabalho, tudo isso. E a frase comum que eles usam: minha ex era uma louca. Ou meu ex era um perturbado. Veja só, ninguém me entende. Ninguém me entende. As pessoas são incompetentes. No meu trabalho, as pessoas são incompetentes. Quando você ouvir isso, abra o olho. Abra o olho, porque é perigoso. Há um alerta aqui que eu quero trazer para vocês. Se todos são problemas, provavelmente ele não reconhece a responsabilidade por nada. Porque mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai fazer você entrar na lista dos desvalorizados dele. Então, tome cuidado com essa questão. Quinto sinal que podemos trazer aqui é a rapidez com que eles criam intimidade. O narcisista, ele pode tentar acelerar a conexão emocional com confissões internas intensas muito cedo. Muito cedo. Já lhe conheceu hoje, amanhã já está contando a história da vida dele. Claro, tudo inventado, viu? Tudo inventado. Já está prometendo um futuro maravilhoso. Olha, nós vamos nos casar, vamos ter 3 filhos, vamos ser muito felizes, vamos comprar uma casa no campo, vamos comprar uma chácara não sei aonde, vamos viver lá em Alphaville, vamos viver no triplex bem legal, e vai mostrando toda a promessa que ele nunca vai cumprir. Nunca. Já nos primeiros encontros. As incautas, coitadas, cedem a isso.
Os apaixonados cedem a isso, pensando que achou a melhor mulher do mundo. Essa linguagem de exclusividade, ela tenta lhe convencer dessa questão. Você é diferente de todos os outros. Você é mais autêntico. Você é mais isso, você é aquilo. Tudo, na verdade, tudo é artificial. Essa sensação de profundidade é tudo artificial. Mas preste atenção. Nós damos a esse o nome técnico de fusão emocional precoce. O sétimo sinal, aliás, o sexto sinal, é a falta de empatia disfarçada. Preste atenção nesse caso que é importante. Nos primeiros encontros, a falta de empatia, ela não aparece de forma óbvia. Ela vem disfarçada, por exemplo, minimizar algo que você disse. Isso não é nem tão grave. Você conta uma história da sua vida que foi grave, mas ele diz, isso não foi tão grave. E já parte para outra história estrambólica da vida dele, para ser mais grave do que a sua. Ele não demonstra curiosidade real sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus sentimentos. Tudo aquilo é disfarçado. E então, responder de forma fria a algo emocional. Você está contando a sua história sofrida e muitas vezes você chora por causa do sofrimento que você teve. Ele não se move. Ele põe a mão na sua cabeça, põe a mão no seu ombro, ao redor do seu ombro. Apenas formalidade, não é sentimento. Ele não tem sentimento naquele momento, a não ser por ele, certo? Empatia não é só ouvir, empatia é se importar. Mas como o narcisista não é empático com nada, ele também não se importa. Certo? O sétimo sinal é o comportamento de teste que ele faz, ou que ele tem. O narcisista frequentemente testa limites já no primeiro encontro. Eles fazem comentários provocativos, eles observam sua reação com pequenas desvalorizações que ele faz de você. Se você se importar, ele para. Se você não se importar, porque já está envolvida ou envolvido, eles continuam até onde possa ir. Criam situações para ver até onde você tolera. Ele lhe empurra, ele lhe bate, às vezes, de brincadeira, para ver a sua reação. Se você ri, você já está abrindo um espaço. Se você se impõe, aí ele também já vai mudar a tática, já vai pensar numa outra forma. Então, uma brincadeira que te deixa desconfortável, ele vai fazer com que você aceite. Se você aceitar, ele aprende. Você é uma pessoa fácil de manipular. Seja ele ou seja ela. Fácil de manipular. Aí vem o oitavo sinal. A imagem perfeita demais. Todo narcisista constrói uma imagem de perfeição tão grande que só ele é perfeito, só ela é perfeita. Tudo nele parece ideal, tudo. Sucesso é ideal, a segurança que ele tem é ideal, a confiança que ele tem também é ideal para ele, a vida é impecável, ele não tem nenhum defeito. Todos os outros têm defeito. Todos os outros erram, pecam, faz de tudo. Ele não. Essa ausência de vulnerabilidade genuína é típico do narcisista.
Se você perguntar a ele, você tem algum defeito? Ele vai dizer, não que eu saiba. Veja. Ou ele pode dizer assim, claro, todos nós temos defeito. Se você tentar colocar exigir que ele diga pelo menos um defeito dele, ele vai dizer, não, isso aí não é defeito não, isso aí é simplesmente uma brincadeira que eu uso muitas vezes, mas não é defeito não. Pense nos próximos relacionamentos que você tiver de encontrar alguém, anote isso aí, reveja esse vídeo várias vezes. Inclusive eu tenho um treinamento que eu vou deixar aqui linkado sobre como você evitar ser enganada por um narcisista, tá certo? Vamos continuar? Então, psicologicamente, a perfeição excessiva do narcisista é uma defesa. Porque pessoas reais, elas têm falhas, e conseguem reconhecer as suas falhas. São ciumentas, são muitas vezes um tanto quanto agitadas, ansiosas, mas o narcisista não tem isso. Então, por que é tão difícil identificar esses problemas? Porque o narcisista não se apresenta como um problema. O narcisista, ele se apresenta como solução para o teu problema. O narcisista, ele se apresenta como uma pessoa especial para você, especialmente para a pessoa que está emocionalmente carente, para aquela pessoa que saíram de um relacionamento abusivo, de um relacionamento difícil, buscam validação ou pertencimento. Você pensa que o narcisista não nota isso? Nota e corre atrás. Porque ele quer suprimento narcisista. E a sua dor, a sua dúvida, a sua carência, o seu amor, tudo isso vira suprimento narcisista para ele. Então o narcisista percebe essas brechas rapidamente e ele parte para cima. Algumas implicações importantes de ignorar esses sinais, porque pode levar a um ciclo altamente destrutivo. Primeiro, a idealização. Nós já falamos aqui, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto aqui no nosso canal. Você é colocado no pedestal de adoração. Você é a pessoa perfeita, no início do relacionamento. Quando você consegue notar alguma deficiência no tratamento que ele lhe dá, ou alguma falha, aí ele entra com a desvalorização, porque ele não aceita crítica, ele não aceita frieza e ele não aceita confusão emocional. Então ele reverte isso para você. Então ele vai fazer críticas sobre você, ele vai manter uma certa frieza com relação ao seu comportamento, e ele vai criar confusão emocional para que você não se lembre dele e se foque em você, em se defender. Por fim, ele vai fazer o descarte, né? Ou a manipulação com o pós-gaslighting, fazendo você pensar que você está louca, ou você está louco, imaginando que ela é uma pessoa desse jeito, e você passa a viver tentando recuperar aquela versão dele do início do relacionamento, quando ele era todo amor, quando ele era todo carinho. Esse tipo, depois, quando chega nessa fase, ele não volta mais para cá. É impossível. É impossível. E pode até voltar imitando essa primeira fase, mas não dura muito. 2 semanas ele já volta a ser aquele bruto, aquele ignorante, aquele que lhe descarta com tanta facilidade. Ora, qual o impacto psicológico disso?
Relacionamento com o narcisista pode gerar ansiedade constante. Por quê? Porque você vai estar sempre atrás tentando trazê-lo de volta. Essa carência emocional sua de tentar fazê-lo voltar a ser o que era, vai fazer com que aumente a ansiedade, a dúvida sobre si mesmo, a baixa autoestima, a dependência emocional já vai provocar também uma confusão mental, que foi o gaslighting que ele fez. Então a pessoa começa a questionar a própria percepção da vida, do dia a dia, da sua mente, dos seus pensamentos. Então, como se proteger no primeiro encontro? A gente sempre tende a orientar da seguinte forma. Aqui estão algumas atitudes que você deve tomar. Preste atenção e anote. Anote, que é importante. Vá com calma. Observe mais o que fala. Teste os limites. Confie no desconforto. Vai ter desconforto, sim. E não romantize com exagero. Todo relacionamento deve começar com o pé no chão. Deixe de ser sonhadora, deixe de ser sonhador e pé no chão. Mais razão, menos emoção nessa hora. Porque é importante que você identifique. E para concluirmos, identificar o narcisista no primeiro encontro não é sobre julgamento, é sobre discernimento. Discernimento. Então, pense nisso que é importante para a tua vida, porque você não é uma pessoa que se deixa envolver por qualquer coisa. Então, vá levando o seu relacionamento com o tempo, consistência, respeito, reciprocidade, que é assim que funciona. Agora, você que já ouviu isso, e se você está sofrendo por algum tipo de condição, eu quero lhe apresentar aqui, eu estou colocando aqui na descrição o guia de como sair de um relacionamento abusivo, como você se livrar. Preste bem atenção e clique, porque é importante que você saiba disso. Nós estamos aqui para te ajudar. E se você quiser a nossa ajuda, nossa orientação, nesse link que eu vou deixar aqui, você pode receber também toda a orientação necessária para que você possa estar sendo cuidada e caminhada de forma correta, ok? Nós ficamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu link, dê o seu like, melhor dizendo, dê a sua contribuição, comente aqui embaixo o que você acha e o que você pretende fazer para ajudá-la ainda mais, e nós estaremos de volta no nosso próximo vídeo.